Olá, gente! Como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e como prometido, assim, já faz um tempo que eu prometi esse vídeo, né? Mas há um tempinho atrás, eu soltei um vídeo fazendo uma pintura digital sobre os meus personagens originais na quarentena e nesse vídeo eu usei uma iluminação, assim, diferentona, uma iluminação bem legal, que vocês gostaram bastante e muita gente me pediu para fazer um tutorial de como eu faço essa iluminação. E aqui estou eu fazendo esse tutorial lindo, maravilhoso para vocês, meus seguidores. E só para deixar registrado, esse tutorial vai ser da forma como eu faço esse tipo de iluminação, ok? Existem, assim, inúmeras maneiras de você iluminar um desenho digitalmente, assim, não tem, tipo, fórmula certa, sabe? Eu só tô explicando como eu faço. E também é bom lembrar que se você não tá acostumado com o programa Paint Tool SAI, que é o programa que eu vou usar no vídeo de hoje, eu recomendo você ir assistir o meu passo a passo basicão de pintura digital no Paint Tool SAI. São 3 vídeos, clica aqui em cima que você vai direto para eles, porque aqui nesse vídeo eu vou falar sobre camadas, grupo de camadas e camadas clipadas. Então, se você não sabe muito sobre isso, por favor, vai assistir o meu vídeo de tutorial básico antes de assistir a esse vídeo aqui. E para o desenho de hoje, eu vou usar como referência essa fotografia do modelo Kim Won-jun, que foi tirada pelo fotógrafo Mock Jun-wook. E para quem tiver interessado em mais fotos desse jeito, eu tenho uma pasta no Pinterest, que é só de referências de iluminação. Tem muitas iluminações que eu considero diferentes e legais, principalmente para treinar essa coisa de luz e sombra. Então eu vou deixar o link para essa pasta na descrição desse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora começar. Então, gente, eu já fiz as cores bases do desenho e você pode fazer elas usando a ferramenta do conta-gotas para pegar cores na fotografia de referência, mas sempre lembrando que se você for pegar direto da referência, sempre dê uma modificada nas cores para elas ficarem mais interessantes, né? Então a base ficou assim, eu fiz um blushzinho bonitinho e essas luzes do cabelo que eu sempre faço. Mas antes de você começar a iluminar de fato, você precisa observar a sua referência. Então vamos dar uma observadinha aqui em como está a luz nesta foto. Então, como vocês podem ver, tem uma fonte luminosa muito forte vinda desse lado, da esquerda. Essa luz, ela é bem dura e estourada, e é ela que chama mais atenção, criando um contraste muito grande entre a parte luminosa e a parte escura da referência. Mas, se você prestar atenção, ela não é a única iluminação da fotografia. Aqui do lado direito, também tem uma parte luminosa, e essa parte luminosa, ela é bem mais suave, olha. Essa parte aqui parece mais que é a iluminação do ambiente fechado em si, e essa parte aqui é como se fosse o sol refletindo diretamente na cara do modelo. E aqui no meio a gente tem essa parte bem escura por conta do contraste. Essa luz que vem da esquerda, ela é muito dura e muito forte, então o contraste com a sombra fica muito intenso. E aí, quanto mais longe da luz tá, tipo aqui do lado direito, né, mais suave fica esse contraste. Então, aqui realmente não fica tão escuro quanto na parte do meio. Outra coisa interessante da gente ver é qual é a cor da sombra, né? Tipo, qual é a cor predominante da fotografia. Com isso, a gente pode usar a ferramenta de conta-gotas, né? Que é o Alt. E a gente vem aqui na parte da sombra e vê, bem aqui em cima, que a sombra, ela é esverdeada. O hue dela, né? É um hue mais puxado pro verde no encontro com o amarelo. Esse vai ser o subtom que a gente vai usar para fazer as nossas sombras. E você pode fazer também com a iluminação, né? A iluminação aqui a gente pode ver que ela é uma iluminação branca, mas se você pegar mais próxima, por exemplo, aqui da camisa, você pega aqui,
você vê que ela é uma iluminação quente, né? Que ela tá aqui bem no laranja, quase no vermelho. Então tá, agora que a gente já sabe, mais ou menos, as cores das nossas sombras e da onde vem a nossa iluminação, a gente pode começar a sombrear. Como essa é uma fotografia predominantemente escura, ou seja, tem mais pontos escuros do que pontos luminosos, eu gosto de fazer uma camada em cima de tudo, criar nova camada, com o Multiply, que é o efeito de camada que dá esse efeito de sombra. Eu gosto de usar o Multiply na camada inteira, e aí eu escolho a cor de uma sombra. Eu vou pegar aqui um verde mais pro amarelo, igual a gente viu lá, né? E aí eu pego o baldinho e coloro tudo. Uma coisa que dá pra perceber nessa foto é que o fundo não tá tão sombreado quanto o modelo. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, se vocês verem minhas layers, tem uma layer que chama base e a outra layer que chama cabelo. Essa layer base é pra pele e pra camisa, e a layer do cabelo é, obviamente, pro cabelo, né? Elas estão separadas, porque em cima da layer da base eu tenho uma layer clipada com a camisa e os olhos, e em cima da layer do cabelo eu tenho outra layer clipada com os detalhes do cabelo. O que eu vou fazer? Aqui, como vocês podem ver, o fundo, ele não tem tanta sombra quanto o modelo. Então, eu vou sombrear somente o modelo, porque o meu fundo ele já tá pronto. Aí, o que eu faço? Em cima da layer do cabelo, eu crio outra layer e clipo ela. Aí, eu vou colocar Multiply e coloro tudo. Eu faço a mesma coisa, só que em cima da layer da base. Vou clipar, colocar no Multiply, pego o meu baldinho e coloro tudo. Essas são as minhas sombras. Se vocês acharem muito escuro, vocês podem vir aqui na opacidade e diminuir ou aumentar. Como aqui na minha referência as sombras são muito escuras e fortes, eu vou deixar desse jeito. Qualquer coisa eu mudo depois, vamos ver como é que vai ficando. Mas e agora que eu já tô com as minhas sombras, né? Eu colori tudo. E as partes luminosas, como que faz? Então, aí o que eu faço? Eu pego o meu pincel aqui, esse blend que eu gosto de usar ele. Eu aperto a tecla menos e esse pincel virou uma borracha, né? Uma borracha com todas as propriedades do pincel que eu tenho. Eu vou apagando as partes luminosas. E aí eu vou fazer isso tanto na layer que eu coloquei pra base, né, pra pele e pra camisa, quanto na layer do cabelo, de acordo com a minha referência. Vou fazer primeiro a iluminação forte, que é a iluminação que você vai, tipo, tirar todas as sombras. Pra iluminação mais suave, eu vou mostrar como é que eu faço depois, ok? O brush que eu uso, ele tem um blending mode muito alto. O que é um blending mode? É a capacidade do brush de fazer misturas. E esse blending mode, ele tá diretamente atrelado com a pressão que a caneta faz sobre a mesa digitalizadora. Ou seja, quanto mais pressão eu faço, tipo, se eu faço um traço forte, sai um traço duro, digamos assim. Eu tô usando a borracha agora pra tirar a parte das sombras, né? Então, é como se eu tirasse 100% da camada que tá colorida, sabe? Tipo, apagasse 100%. Agora, se eu faço traços mais leves, eu não tiro toda a parte colorida, como se eu estivesse fazendo uma mistura que sai um pouco da parte colorida, mas não sai totalmente ela. Com isso, eu consigo fazer uma mescla, eu consigo fazer com que certas áreas a sombra seja abrupta, ou seja, tenha um contraste mais alto, enquanto em outras áreas eu consigo fazer um degradê, ou seja, algo mais suave. E assim, isso é algo que vai depender
da sua referência, né? Nem toda a iluminação vai se comportar do mesmo jeito, por isso que é muito importante a gente treinar. Sair da nossa zona de conforto e buscar iluminações diferentes, com composições diferentes, com cores diferentes, enfim. E também é muito importante a gente treinar o nosso olhar, né? Treinar a nossa observação para as diversas iluminações. Ok, agora que eu já fiz a parte da sombra mais forte, tipo, vocês já podem ver que já tá ficando legal, né? Tipo, só esse contraste dessa parte da sombra que eu tirei com a borracha já ficou, assim, muito bom. Agora eu vou fazer a segunda iluminação do lado direito e eu vou usar o mesmo brush. Se eu uso ele de forma bem fraquinha, eu consigo tirar a sombra, mas nem tanto, sabe? Tipo, a sombra sai, mas ainda fica mais escura do que a do lado esquerdo. E é assim que eu faço. Outra forma interessante de fazer isso é usar pincéis com baixa opacidade. Eles também dão esse mesmo efeito de tirar a sombra, mas não muito, então deixar uma parte clareada, só que não tão clara quanto a parte que a gente decidiu ser a mais iluminada e clara do nosso desenho. Essas diferenças de claridade ajudam a deixar o desenho mais interessante, porque não existe só uma camada clara e uma camada escura, sabe? É todo um espectro, tem a parte mais clara e mais estourada e tem a parte mais escura e mais preta, assim. Entre elas, existe toda uma gama de tons que podem ser explorados. Isso também serve para sombras. Nesse desenho, eu usei só uma camada de sombras, mas nada te impede de criar mais camadas de sombras onde você achar necessário. Prontinho, as sombras já estão feitas. É a primeira parte, né? Eu não sei, talvez eu possa usar mais uma layer, mais uma camada de multiply. Isso vai depender de como ficar o desenho depois de eu colocar as luzes, né? Mas agora a gente vai fazer a minha parte favorita, que é a iluminação. E de novo aqui, criando mais uma layer, só que dessa vez a gente vai usar o efeito Luminosity. Eu gosto muito desse efeito, tipo, muito mesmo. Eu achei incrível clipar aqui. E eu peguei aqui uma cor alaranjada, né? Porque a sombra é uma sombra quente e um alaranjado claro, né? Porque esse Luminosity, ele funciona melhor com cores mais claras, ao contrário do Multiply, que ele funciona melhor com cores mais escuras, né? Pra fazer sombra. E aí eu venho aqui e coloro e fica mais ou menos assim, olha. Ai, eu amo esse efeito, gente, sério. Ele é maravilhoso. Aí o que a gente faz? A gente vai colorir nas partes que a gente tirou, né, da sombra, nas partes que a sombra foi apagada. E é aquela história, né, gente? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse efeito Luminosity, ele é lindo de morrer. Eu acho ele maravilhoso. Só que não é sempre que a gente usa ele. Ele é muito específico para certos tipos de iluminação, né? Porque ele tem esse efeito brilhante, esse efeito que deixa muito luminoso. Então não é toda iluminação que a gente vai estar usando. A foto de referência que eu peguei tem um contraste muito grande e a luz está muito estourada, então por isso que eu tô usando ele aqui. Mas, por exemplo, tem fotos e referências e desenhos onde a iluminação ela é mais suave. Por exemplo, se você vai fazer um desenho num ambiente que ele já tá muito bem iluminado, sabe? Tipo um quarto de dia, você não vai precisar usar esse efeito. Lógico que se tiver, por exemplo, raio de sol emanando diretamente num ponto específico, você pode usar esse efeito. Só que se o quarto já estiver bem iluminado, no geral, aí esse efeito fica too much, sabe? Fica demais. Então é aquilo de você conseguir balancear essa coisa da luz e sombra, pra não ficar uma coisa muito exagerada. Gostaria de usar esse efeito em todos os meus desenhos? Sim, gostaria. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver que quase todos os meus desenhos têm essa exata iluminação, porque eu amo esse efeito.
muito, mas tem uns desenhos que não dá pra usar, sério, não dá pra ficar usando esse efeito em tudo. É lógico, né? Quem sou eu pra dizer que você não pode fazer alguma coisa? Se você quiser, você pode ir lá e usar esse efeito em tudo. Mas é sempre bom a gente dar uma balanceada e usar as ferramentas digitais com consciência. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais tutoriais de iluminação usando outros tipos de iluminação também, né? Porque na pasta do Pinterest que eu falei aqui nesse vídeo, tem assim, diversos tipos de iluminação. Tem iluminação colorida, tem iluminação mais suave, enfim, eu posso fazer vários tutoriais diferentes se vocês quiserem. Então deixa aí nos comentários se vocês vão estar querendo mais tutoriais de iluminação digital. Ok, terminei aqui a parte da primeira iluminação e eu tô gostando muito do resultado. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, olha. Bem aqui, no encontro da luz com a sombra, tem como se fosse uma linha avermelhada, né? Tipo, você vê que esse reflexo da luz que dá na pele fica uma coisa avermelhada, não só na pele, né? Tipo, aqui na blusa também tem. Eu vou fazer isso agora, porque eu acho que dá mais brilho, assim, deixa a luz muito mais viva. Então eu vou ensinar como é que faz isso. Embaixo da camada de luz que vocês criaram, vocês vão criar mais uma camada com Luminosity. Aí vocês pegam um brush que vocês quiserem, né? E eu tô usando aqui um marrom avermelhado. Aqui cria essa linha, né? Eu passo bem na divisa da luz com a sombra. E eu vou fazer isso nas outras partes também. Para esse efeito, eu gosto de usar um brush com mais textura, eu acho que fica legal. E também é interessante a gente mexer na opacidade da camada. É lógico que vai depender do tipo de iluminação, mas normalmente esse efeito é muito mais suave do que o efeito da luz mesmo, né? Então eu normalmente deixo a opacidade lá nos 90% ou 85% e não precisa colorir na parte toda iluminada. Eu coloro só no encontro mesmo, tipo no encontro da luz com a sombra, para dar esse meio que degradê e essa linha vermelha contornando a iluminação. Agora o que eu tô fazendo? Eu criei mais uma camada em cima da de iluminação. No caso, eu tô usando o grupo do corpo, né? Porque aqui tem detalhes bem fortes nessa parte aqui de laranja e vermelho, que eu não tô conseguindo fazer esses detalhes com Luminosity. Então eu criei outra camada em cima da iluminação e tô usando o efeito Lumi e Shade. Aí eu peguei uma cor, um vinho assim, né, meio escuro, mais puxado pro marrom, e eu vou fazer essas partes que eu não tô conseguindo fazer com o Luminosity. Outra coisa que eu tô fazendo, e eu não falei, é que a iluminação da pele eu tô usando uma cor e a iluminação do cabelo eu tô usando outra cor mais escura. Você não precisa usar só uma cor pra iluminação, sabe? Tipo, você pode mexer com as cores e brincando, principalmente usar cores mais fortes em camadas mais escuras, porque fica uma cor bem legal. Porque, por exemplo, tem cores que não aparecem na pele dele, que é uma pele bem clara, e aparecem melhor no fundo mais escuro. Então, na hora da iluminação, eu quase nunca uso uma cor só pra tudo, sabe? Tipo, eu vou misturando cores.
Depois que a iluminação já estava pronta, eu adicionei uns detalhes finais, colori a line art e fiz mais uns ajustes de cor e prontinho, esse foi o resultado final. E depois que eu passei para o celular, eu ainda usei mais um app de edição, um app normal de edição de foto para Instagram mesmo, e fiz essa edição aqui. Deixei as cores mais quentes e coloquei um efeitinho assim bem da hora e eu gostei muito do resultado, tanto do sem efeito quanto do com efeito. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre esses apps de celular que eu uso para colocar esses efeitos nos meus desenhos. E lembrando que eu vou postar esse desenho tanto na minha conta do Instagram quanto na minha conta do Twitter. As duas são @lulimelob. Como sempre, né, os links para todas as minhas redes sociais vão estar na descrição. E é isso, gente. Comenta se vocês gostaram do desenho, se vocês gostariam de ter mais tutoriais aqui no canal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e até a próxima.